Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar do setor de shoppings, vou falar um pouquinho do panorama dos 5 principais fundos imobiliários de shoppings no Brasil, mostrar qual que está mais atrativo e eu vou aprofundar mais em um deles nesse vídeo, para você entender um pouco mais. Depois a gente pode fazer de outro, mas enfim, aqui vai ser conteúdo pesado todos os dias. Se acostumem! Um conteúdo para fazer você pensar, buscar capacidade de raciocínio para tomar decisões melhores. Então, sem mais delongas, já vou mostrar aqui o primeiro slide. E olha a importância do que eu vou trazer aqui, ó. A gente vai fazer um estudo de 5 shoppings, HGBS 11, HSML 11, MOL 11, VISC 11, XPML 11, que são os principais fundos de shoppings. E eu vou sumir aqui da tela um pouco para mostrar esse gráfico aqui, ó. O que ele mostra? Ele mostra aqui qual é a classe do shopping, A, B, C ou D. Por exemplo, qual dos fundos tem mais shoppings de classe A? XPML 11, disparado. Quando pega A e B, 70% praticamente, 69% é A e B. Ou seja, os principais shoppings estão no XPML 11. Depois o HGBS 11, que também tem uma parcela relevante, um pouco menos em A, mas mais em B. Então 77% do HGBS 11 está aqui. Então, são os dois principais fundos em termos de qualidade dos ativos. Logo depois, vem aqui o VISC 11. O VISC 11 tem mais A do que o HSML e o HSML 11. E o B, todos ali tem bastante B aqui. Os que têm os shoppings de classe D, principalmente a MOL 11 e o HSML 11, tá? Então, por que isso é importante? Porque quando a gente vai fazer a avaliação de cada fundo imobiliário, tem que considerar isso. Por quê? Quanto mais classe D for o shopping, mais eles podem sofrer com impacto, com uma crise. Porque, primeiro, quem é mais afetado é o público que tem uma renda menor. Quem tem uma renda maior, quem frequenta, por exemplo, Cidade Jardim, vai sofrer menos que alguém que frequenta ali um shopping de classe D. Então, até te pergunto, se você pudesse comprar um shopping, qual que você compraria? Um Cidade Jardim ou algum shopping de classe D? Então você pode ser dono dos dois, você vai optar, é claro, por aquele shopping onde você tem uma maior renda. Até porque dentro desse shopping você pode criar serviços, esses serviços são mais premiums, um metro quadrado fica muito mais caro. Então você consegue aproveitar e consegue escalar e colocar mais receita dentro desses shoppings, tá? Então em termos de qualidade dos ativos, a gente pode colocar da seguinte forma: o melhor XPML 11, o segundo HGBS 11, depois VISC 11, depois HSML 11 e por fim o MOL 11, tá? Então essa é a característica somente por qualidade dos ativos, porque tem outros fatores. Por exemplo, o HGBS é bom, porém o preço por cota é alto e isso para mim diminui a liquidez, então eu penalizo isso. Outra questão importante, o VISC 11, ele tem participações minoritárias em muito shopping. Para mim isso é ruim, eu prefiro que ele tenha majoritária, porque ele consegue tomar melhores decisões. Tem gente que já não gosta, tem gente que acha o contrário. Pô, é melhor ele ter uma partezinha pequena em cada. Eu já coloco mais peso para quem tem uma participação mais relevante em um shopping. É claro que quando a gente fala, quanto mais você diversifica, você diminui o risco. Para mim, não. Para mim, não tem uma correlação perfeita em relação a isso. Como assim, Fábio? Eu prefiro ter mais imóveis em um lugar onde tem um PIB melhor, por exemplo, São Paulo, do que ter um shopping em cada cidade do Brasil. Por quê? Primeiro, é difícil você acompanhar, você não sabe como está a economia local. E segundo, que você vai ter ali regiões que podem ser afetadas, igual o VISC 11 tem ali um shopping em Caxias. Esse, é claro, não foi afetado, né? Eles até colocam no relatório que não foi afetado, mas ao diversificar você acaba correndo esse tipo de risco que talvez estando em um lugar mais seguro você não correria. É a mesma coisa, vamos pegar a nível mundial. Você prefere ter 10 shoppings nos Estados Unidos ou ter um shopping no Brasil, um nos Estados Unidos, um lá na Europa, um ali na Ásia, um aqui na América Latina, sei lá, Argentina ou na Austrália? O que você preferia? Pô, eu prefiro ter os 10 Estados Unidos. A minha preferência. Por isso que eu falo, a premissa é de cada um. Vai ter gente que vai falar, não, quero um em cada continente. Só que para mim é ruim, porque eu consigo controlar menos, eu consigo entender mais a economia local quando eu aplico somente em um. Então, por isso que eu prefiro estar mais consolidado. Seja para shopping, seja para galpões, eu peso mais no meu valuation, no meu preço teto, quando eu vejo maior controle do fundo imobiliário sobre o ativo, ok? Mas vai de cada um. Seguindo aqui, esse é o risco. Quero mostrar para vocês que os fundos têm um risco muito parecido, que se chama volatilidade. Então, de 8,65, que é o MOL 11, até o VISC 11, que é o mais volátil entre todos. Deixa eu sumir aqui da tela.
Então ali desde o início também muito parecido. Nota que aqui não tem como tomar uma decisão muito forte, porque correr risco de 8 e 10 é muito parecido, não muda tanto aqui. Agora aqui eu quero mostrar para vocês, isso aqui é os últimos 12 meses, para a gente tentar capturar oportunidades, que é o risco versus retorno. Vou dar um exemplo. O IFIX, ele correu 4% de risco e entregou um retorno ali próximo de 12%, 12,5%. O segundo é o MOL 11. O MOL 11 correu aqui, ó, 8 ponto alguma coisa de risco. Então ele, dentre todos os fundos imobiliários, foi o que correu menos risco, de shopping, é claro, desses 5. Só que entregou um retorno muito parecido com o IFIX. Então olha só, quem aplicou no IFIX se deu melhor, porque correu metade do risco com retorno igual. Ok? Então o IFIX foi melhor do que o MOL 11. O MOL 11 foi o que mais sofreu. Depois, a gente tem aqui o HGBS 11, que é esse aqui, ó. O HGBS 11 correu um pouco mais de risco, correu um risco, por exemplo, de 9, só que entregou um retorno de 16, 17. Então ele entregou um risco muito parecido com o MOL 11, então um pouquinho mais, ali em torno de 0,50 a mais, porém em termos de retorno entregou quase 3% a mais, já foi mais eficiente. Depois a gente tem o VISC 11. O VISC 11 entregou um risco de 11, ou seja, mais arriscado, 3%, 2,5% mais arriscado do que o MOL 11, e entregou um retorno ali próximo a 15%, 15,5%. Então, se a gente comparar diretamente com o HGBS 11, quem aplicou no VISC 11 fez um mau negócio, porque correu mais risco e teve um retorno menor. Depois a gente tem o HSML 11, que deu uma pancada. O HSML 11 entregou um risco de 9, de 10 e um retorno de quase 25%. Então ele correu um risco parecido com os outros, só que entregou muito mais retorno. E o XPML 11, então, entregou um risco um pouco acima do HSML 11, porém entregou um retorno quase próximo de 30%. Então eu consigo medir aqui a eficiência, o quanto que eu corro de risco para ter um retorno. Mas, ao mesmo tempo, a gente captura aqui alguns fundos imobiliários que já correram, ou seja, eles já subiram muito, e pode ser que não seja a oportunidade, como é o caso do HSML 11, porque eu vi que ele disparou e eu não vejo tanto potencial assim para ele continuar disparando, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. E aqui eu tenho um apanhado geral, isso aqui é do site da Mais Retorno. No mês, o Vinci é o principal, o VISC 11, que tinha ficado para trás, ó, esse mês ele saiu na frente. No ano, a gente tem o HGBS 11 e o MOL 11 negativo, enquanto o HSML é o grande campeão do ano. Certo? Nos últimos 3 meses, aliás, vamos pegar nos últimos 12 meses, o principal foi o XPML 11, que entregou 27%. Nos 24 meses, todos os fundos subiram demais, olha só. O que ficou mais para trás foi o MOL 11, que subiu 32%, mas o restante subiu 40%, 45%, 50%. Então são fundos que subiram muito nos últimos 24 meses, nos últimos 2 anos. E aí a gente tem que avaliar se faz sentido, eles vão continuar subindo ou não, e qual o tamanho do potencial, é isso que a gente vai ver aqui. Certo? Então, eu vou analisar aqui o VISC 11 e depois eu faço um apanhado geral desses 5 fundos imobiliários aqui. Mas vamos lá. O VISC 11, ele é um fundo que está conseguindo distribuir R$1 por cota. Porém, ele teve que utilizar uma parte de uma venda que foi feita durante o ano, no início do ano. Então ele não gerou isso de resultado no mês. Ele carregou um caixa que ele tinha para conseguir pagar R$1. Certo? Que é, ó, ele tem aqui, ele está ainda com um resultado acumulado não distribuído de 84 centavos por cota. Ou seja, ele vai continuar conseguindo pagar R$1 por mês. Só que ele está gerando, igual no mês, ele gerou 63 centavos apenas de resultado. Então a gente tem que olhar com carinho e atenção isso aqui. Porém, ele é um fundo ativo, então ele vai em busca de receitas, vende uma participação no shopping aqui. Lembra, ele tem participações pequenas em vários shoppings, então ele vai tradando isso, ó, compra aqui, vende ali, e isso dá um retorno que a gente pode considerar que é positivo, porque ele já está com uma gordura aqui de 84 centavos, então ele está conseguindo pagar R$1 por mês, e vocês vão ver o que isso vai refletir no preço teto dele. Olha só, então o histórico de distribuição, ele estava distribuindo há um ano atrás 82 centavos. Agora, desde outubro, ele está conseguindo manter R$1, e isso vai ser muito importante. E ele tem uma estimativa de distribuição de continuar conseguindo R$1 e até pode buscar R$1,10. Então, se ele conseguir fazer novas vendas, conseguir aumentar esse caixa, ele pode chegar a R$1,10. Porém, ele está ali com R$1, o que são R$12
por ano. E aí eu vou explicar para vocês o quanto que isso pode impactar o preço teto do ativo. Outra coisa legal, o shopping, ele tem ali negociações com lojas que podem dar desconto ou não para manter a loja. No nível da pandemia lá atrás, o desconto foi muito alto. Fica aí 3 meses sem pagar aluguel, paga uma porcentagem agora, porque as lojas estavam ruins, as empresas estavam ruins querendo sair. E aí o shopping, para manter as lojas, negociava bastante. Hoje é um cenário diferente. Hoje tem lojas querendo entrar em shoppings. E aí, aquela empresa que estava negociando desconto, ela deixa de conseguir desconto e aí diminui o quanto de desconto sobre o faturamento tem no fundo imobiliário. Então, por exemplo, está caindo bem, ó. Os descontos atingiram 2,1% do faturamento total do portfólio, uma redução de 0,9 ponto percentual em relação a um ano atrás. Então, ele conseguiu uma baita de uma redução nos descontos. O que é isso? Está renegociando ali, entrando novas lojas e sem desconto. Isso é importante para o crescimento. Em termos de vacância, ele está se mantendo ali em 92%, 93% já há um bom tempo, então bem controlado aqui. É claro, isso é importante, inclusive até gosto de trazer isso. Uma taxa de ocupação de 100% não faz muito sentido para achar que ele precisa negociar. Ele precisa ter ali lojas ou lugares ocupados para poder negociar entre uma empresa ou outra. Vou te dar esse espaço maior para você concentrar aqui sua operação, aí você entrega menor. Se você não tem nada disponível, você não consegue entrar nesse tipo de negociação e você acaba ficando travado. Então, 6% de vacância é o ideal. Então, dá para ocupar aí mais 2, 3% tranquilamente. E aqui é algo que me preocupa, tá? Me preocupa, que pode ser positivo para alguns, mas para mim é negativo. Ele tem ali shopping tudo que é estado. Será que ele consegue acompanhar tudo isso? Será que ele consegue olhar para cada região? Quantos analistas precisa ter para olhar isso aqui a fundo? Então é muito diversificado. Eu acho que passa do ponto. E eu tiro o ponto, eu tiro o valor do shopping por conta disso. Não só eu, mas os investidores no geral, né? Porque ele está negociando um PVP abaixo de 1, é porque os investidores estão considerando que tem um risco ali. Se não, ia ser igual ao XPML, negociando acima de um PVP, porque estão vendo ali que está sendo bem controlado. Então aqui, ó, ele tem 32% em São Paulo, que é a maior região, 14% aqui em Pernambuco, mais o restante, ó, tá bem diversificado, eu já não curto tanto. E outra coisa também que eu tenho receio é apenas 31% do resultado vem em shoppings que ele tem participação. 69% ele é minoritário. Eu não tenho muito como dar pitaco aqui e eu não curto muito esse tipo de exposição. E aí, o VISC11, que é o que eu vou falar aqui agora, ele está sendo recomendado pelo BTG, XP e Itaú. O BTG ele está colocando um preço-alvo de R$ 129. Então tem ali um potencial de alta. Nesse momento, ele está sendo negociado aqui, ó, a R$ 121,30. Então, de R$ 121,30 para R$ 129, o BTG ainda dá um retorno de 6,35% no preço-alvo da cota. Lembrando que tem a cota e tem a valorização. Lembrando que tem a valorização da cota e também tem ali os aluguéis. E por que o BTG está recomendando? Portfólio de shopping maduros, então são shoppings bons que ele tem ali, shoppings maduros de fato, só que ele tem uma participação minoritária e muito diversificado que eu não curto muito. Cenário de longo prazo positivo para o segmento de shopping center, então não falei isso, mas shopping center para mim vai continuar em alta. Acho que tem um tempo ainda de ele voltar numa recessão, voltar a ter menos frequentadores, eu acho que deve se manter em alta por um tempo. Eu vejo ele um pouco mais arriscado do que logística, mas em comparação com escritórios é muito mais tranquilo. Carteira diversificada de imóveis, aqui eu já tenho receio, até que eu penalizo aqui. Eu acho que está muito diversificada, passou do ponto. Possibilidade de ganhos adicionais através de venda de ativos, então eu acho importante. Eu acho que tem um potencial de vender vários ativos e isso trazer mais receita para o fundo. Exposição a diversas regiões do país, como eu falei, aqui eu já não curto tanto. Acho que tem que concentrar mais para poder acompanhar de perto. Suporte de uma ampla rede de administradores, excelente liquidez no mercado secundário e gestão altamente qualificada. Aí tem pessoas que gostam da 20, pessoas que não gostam. Para mim, não é um dos melhores, mas também não é um dos piores. Então, tá ali, para mim, neutro, então nem a pesar negativo e nem positivamente. Certo? O BTG, ele traz essa visão. A XP já é mais agressiva, está colocando um preço-alvo de R$ 141, então um baita de um potencial. E o que eles colocam como potencial aqui?
O fundo tem um portfólio bem diversificado geograficamente e destacamos também a qualidade e transparência das informações providas pela gestora. Acreditamos que os shoppings do portfólio têm ainda um bom potencial de crescimento de resultados, com visualizamos o upside de 17%. Tá? Então aqui eu vejo que eles passam no ponto. A XP coloca muito positivo, diversificado geograficamente, e eu tiro daí. Tanto é que eu não considero R$141 um preço-alvo. Acho que é muito esticado R$141. Mas como eu falei, é de premissa por premissa, não tem um certo. Cada um vai ter o seu. E aí você, como um investidor, vai analisar o que faz mais sentido para você ou não. E o Itaú BBA trouxe um relatório, também isso aqui já é um relatório do ano passado, mas que já trazia uma visão de compra. E ele trazia uma visão de compra quando o PVP do VISC11 estava 1,01. Então deve ter mantido, porque o PVP hoje do VISC11 está em 0,95. Então deve ter mantido ali a posição de compra. E ele fala bastante dessa diversificação de vários ativos. E aí ele fala do potencial de crescimento, dos shoppings também. Ou seja, o mercado para shoppings está positivo. O VISC11, para mim, é positivo. Tanto é que vocês vão ver que nas opções de hoje, com o patamar de hoje, para mim, ele é o segundo lugar. Só perde para o XPML11. Então vamos agora entender um pouco mais aqui do preço teto. Inclusive, essa planilha aqui você pode acessar aqui na descrição para você poder também fazer as suas análises, você poder fazer ali o seu entendimento para tomar a decisão correta. Porque eu não vou ficar falando aqui para você a compra, vende. Eu vou falar o racional que eu acho por trás para eu comprar uma ação, para eu comprar um fundo imobiliário, e aí você vai, concordando ou não, você vai ali ajustando. O que eu quero trazer para vocês aqui são balizadores. Vamos lá. Então, olha só, o maior potencial para mim é o XPML11, mesmo com PVP mais alto, para mim, qualidade do ativo, localização, essa questão de ser majoritário em bons ativos, são alguns dos fatores que fazem continuar esse fundo muito bem. A gestora também, eu gosto da gestora. Então, acho que está fazendo um bom trabalho, está sendo agressivo em termos de gestão de ativos. E, para mim, é fundamental isso. Então, se eu tivesse que escolher um entre os 5, seria o XPML11. Depois, o VISC11 com 6%. Depois, o HGBS11, que para mim é um baita fundo, porém, eu estou penalizando ele pelo preço. Para mim, custar mais de R$200 penaliza, por conta da liquidez. Não é todo mundo que tem R$200, vai pegar R$1.000 e vai conseguir comprar 4 cotas só. Isso trava muito. O MOL 11, para mim, é o que está pior entre os 5, mesmo assim tem, comparado com outros setores, ali ele está melhor. E o HSML 11, um potencial de 4%, que ele foi esticado muito. O PVP dele ficou alto, eu não vejo tanto diferencial dele em relação aos outros shoppings. E aqui que a gente vai trazer aquela informação que o VISC vai conseguir manter, que está projetado R$1 de aluguel nos próximos 12 meses. Por quê? Se o VISC mantiver R$1 por mês, o dividendo anual vai para 12. Então a gente pega o histórico dele, está em 11,36. Se ele conseguir manter, todas as condições atuais, o juro atual, depois vou mostrar um pouco sobre isso, mas o juro atual, a inflação atual, e ele conseguir pagar R$1, olha como o preço teto dispara, vai para R$135. Então eu estou sendo aqui conservador, no sentido de dizer que talvez ele não consiga manter esse R$1 de dividendo por mês. Talvez caia para 0,90, porque pelo histórico ele vem subindo, mas pode ser que ele tenha uma perda de receita. Porque ele vem subindo, mas pode acontecer que ele tenha uma perda de receita. Não tem como prever isso. Mas se ele mantiver R$1, ele tem ali um potencial de chegar a R$135. Isso seria bom. Tanto é que se todos fizerem isso, se o XPML11 também conseguir crescer aqui o dividendo anual, também tem bastante potencial. Então, à medida que os shoppings que estão subindo ali o aluguel mês a mês, então todos eles estão conseguindo entregar um aluguel maior no mês a mês, isso está elevando o preço teto deles. Então, a gente vai acompanhar mês a mês, mas o preço teto deles vão subindo. E lembrando das premissas, eu já atualizei as premissas, mas quando você recebe essa planilha, a primeira coisa que você vai fazer é, você vai aqui no site da Ambima, que é esse aqui, que eu coloquei o link aqui abaixo, você vai pegar essas taxas aqui. A taxa para 10 anos do pré-fixado cheio está 11,80. Então, você vai pegar aqui 11,80 e vai digitar aqui, ó, pré para 2.520 dias úteis, 10 anos, 11,80. E do lado, 6,08, a taxa pré mais IPCA. Então, seria ali a taxa real, que é o que você realmente colocar no seu bolso, 6,08, você vai preencher aqui 6,08 para poder fazer aqui as equivalências. Certo?
Então aqui as premissas que eu coloquei, então cada um tem a sua premissa, lembrando que só tem que preencher o amarelo, que é o VP, o dividendo anual e o que você considera ativos de risco e liquidez. Então olha aqui, ó, HGBS 11 eu faço uma punição dele aqui de 0,50 pelo preço, R$220 para me tirar a liquidez, então ele acaba sendo penalizado e isso faz com que o risco aumente. E dos ativos, o melhor para mim é o XPML11, tanto é que eu coloco um peso importante para a qualidade dos ativos, são majoritários. Aqui depois o segundo é o HGBS 11, depois o VISC 11, então ele entra em terceiro, e os dois últimos ali, o HSML 11 e o MOL 11, que eu acabo pesando mais por ter mais ativos ali de classe D que podem sofrer mais no curto prazo, em qualquer crise. Mas todos ali estão com oportunidades, porque os preços dos fundos imobiliários caíram nos últimos dias, e aí isso faz com que você consiga entrar em fundos imobiliários com um PVP mais baixo, com oportunidades maiores. E aqui o que eu acho legal é o PVP aqui de alguns fundos é mais alto, ele pesa, inclusive tem um fator que ele vai pesar aqui no preço teto, mas também não é o mais relevante. Tanto é que o MOL 11, se eu olhasse só PVP, eu compraria a MOL 11, mas dentre os 5 é o que tem o menor potencial de crescimento, na minha opinião aqui, e olhando para o que eu estou fazendo na minha carteira, certo? Com isso, a gente finaliza o nosso vídeo de hoje. Espero que você esteja gostando dessa nova linha de conteúdo, um conteúdo mais pesado, um conteúdo onde a gente aprofunda para você tomar decisões melhores de investimentos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!